O personagem bíblico de hoje é Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Moisés é muito conhecido porque ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também é atribuído a Moisés a escrita dos Salmos 90 e 91. Ele é conhecido como libertador de Israel. Libertou Israel do cativeiro, da escravidão no Egito. Ele também é um personagem muito emblemático do Novo Testamento, porque ele apareceu para Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, junto com Elias. Uma passagem muito profunda, espiritual e simbólica. Jesus citou Moisés muitas vezes. Toda vez que Jesus dizia a lei e os profetas, ele estava citando Moisés, que ele não veio revogar a lei de Moisés, mas sim cumpri-la. Enfim, Moisés é um personagem especial. É um personagem bíblico muito rico, muito profundo. É um personagem que a gente sabe desde o nascimento até a sua morte. Não foi uma tarefa fácil reunir as informações sobre Moisés. Por quê? Porque é um resumo do resumo do resumo. Assim como foi para Davi, no vídeo de Davi, hoje para Moisés ainda mais difícil. Porque são muitas informações a respeito de Moisés. Então, eu convido vocês a pegarem a Bíblia e acompanharem a história de hoje. A vida desse homem de Deus. O homem que falava face a face com Deus. Moisés significa criança, filho tirado das águas ou resgatado das águas. São muitos personagens ao longo da vida de Moisés. Então eu destaquei a família de Moisés. O pai era Amrão, que significa o povo é exaltado, exaltação do povo. A mãe é Joquebede, muito conhecida. Tem uma música que fala sobre a história de Moisés e de Joquebede, a mãe dele. Qual é o significado do nome Joquebede? Jeová é glória, Deus é sua glória. O seu irmão mais velho, 3 anos mais velho, Arão, alto, magnificente, elevado e iluminado. Que lindo, né, Arão? A sua irmã, que também foi sua protetora, salvadora, companheira, e a Bíblia diz que era profetisa, e a música famosa sobre a Joquebede diz que Miriam aprendeu a tocar pandeiro para poder disfarçar o choro do bebê, porque ele poderia ser descoberto. Então, segundo a música, mas faz sentido até, ela tocar o pandeiro, fazer um barulho, vamos dizer assim, e ninguém escutar, porque a gente pensa, como que ninguém ouviu um bebê, tô dando spoiler, 3 meses
Ele nunca chorou? Ou será que toda vez que ele chorava, Miriam tocava o pandeiro e fazia lá um louvor, uma adoração, e ninguém escutava Moisés chorar? Ou, claro, Deus, né? Tem criança que não chora, que é calminha, não se sabe. Mas foi Miriam, esta irmã com o significado de elevada, exaltada e princesa, que salvou, que protegeu Moisés. Então, essa seria a família nuclear: o pai, a mãe, o irmão e a irmã. Na sua vida adulta, ele tem uma esposa que se chama Zípora. O significado do nome Zípora é pequena ave cheia de beleza. Também achei bem bonito. Com Zípora, Moisés tem 2 filhos. Gerson, que o significado é peregrino, estranho, forasteiro e estrangeiro. O segundo filho dele, Eliezer ou Eliezer, depende. Tem um que tem acento e tem outro que não tá com acento. Então, não sei. Eliezer ou Eliezer. O significado é: Deus é meu socorro, minha ajuda. E uma figura maravilhosa que era o sogro de Moisés. E ele tem 3 nomes. Ele é citado na Bíblia, né, por Moisés, com nomes diferentes. O nome, eu vou começar pelo nome Jetro, o sogro dele. Jetro, o sogro de Moisés. Ele é bem conhecido assim. O que quer dizer Jetro? Excelente, abundância. Quando Moisés chega em Midian, diz que o sacerdote de Midian se chamava Reuel, que é o sogro de Moisés, que depois viria a ser. O significado também é bem bonito: amigo de Deus. E também é citado, aí eu não sei se é Robabe ou Obabe, que é amado. Então, de qualquer forma, Jetro era maravilhoso. Era um homem de Deus, era um pai para Davi, era mais que um sogro, era um sacerdote. Ensinou muito para Moisés. Então, esses foram os meus destaques dos, vamos dizer, os personagens que eu destaco na vida de Moisés. Mas é óbvio, é claro que tem muitos outros, mas não tem como num vídeo, né? Então, a gente vai começar pelo contexto histórico de Moisés. Quem está acompanhando essa série de personagens bíblicos já tem vídeo sobre Josué, que é o sucessor de Moisés, já tem vídeo sobre José, o homem que prosperava porque Deus era com ele. Existem vídeos sobre Davi, sobre Joabe, vários personagens que citam, que de alguma forma estão interligados a Moisés. Então, o que acontece? Jacó tinha ido para o Egito com seus 10 filhos. Isso está bem explicado no vídeo sobre José. E eles ficaram no Egito. Em primeiro lugar, fugindo da fome, da seca, e depois porque José era uma figura de autoridade no Egito e Faraó tinha destinado terras para José, seu pai, seus irmãos, toda a família. Então Jacó e seus filhos ficaram no Egito, se mudaram para o Egito, passaram a residir no Egito. E lá eles prosperaram, aumentaram muito e se fortaleceram. Mas o tempo passou e essa geração toda faleceu, a começar por Jacó. Mas aí faleceram todos aqueles 10 irmãos
o próprio José, enfim, aquela geração faleceu, morreu, e foram vindo outros. E aí em Êxodo, se tu já tá com a tua Bíblia, capítulo 1, verso 8, tem um versículo muito sério que diz assim, para tu entender o contexto histórico, tá? Se levantou um faraó que não conhecia José. Então, toda aquela honra, toda aquela glória, toda aquela prosperidade de José e da sua família havia passado. E uma nova geração veio e também de Faraó. E esse Faraó não conhecia José, não estava por dentro de nada disso. Aí o que aconteceu? Este Faraó olhava para o povo de Israel com maus olhos. Ele temia este povo, porque o povo de Israel era abençoado e o povo se multiplicava e era muito rápido. E eles cresciam, era um povo que estava, entre aspas, tomando conta do Egito. E o faraó disse, não, nós temos que dar um jeito nisso. E começou a obrigar os hebreus, os israelitas, a trabalhar nos serviços mais difíceis. Aqui no Rio Grande do Sul a gente diz, numas frente ruim. Então, eles eram obrigados a trabalhos forçados. Enfim, se tornaram escravos. E mesmo assim Deus prosperava e abençoava. Aí qual foi a ideia que Faraó teve? Ordenou às parteiras hebreias que matassem os filhos do sexo masculino. Elas iam ajudar as hebreias na hora do parto. Se fosse menina, podia deixar viva. Se fosse menino, tinha que matar. Mas a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 1 de Êxodo, se tu tá aí com a tua Bíblia para acompanhar, as parteiras temeram a Deus. Elas não obedeceram a Faraó. E no 20 diz que Deus fez bem às parteiras hebreias e lhes constituiu família. Significa que Deus abençoou aquelas mulheres que não obedeceram à ordem maligna, diabólica de Faraó. E elas deram um argumento, elas conseguiram se dar bem, explicar para o Faraó que as mulheres hebreias eram muito mais ágeis, muito mais rápidas para parir do que as egípcias. E aí Faraó, não satisfeito com a resposta, mas também sem ter muito mais o que fazer, manda o próprio povo matar os meninos, os bebês do sexo masculino. E essa história nos lembra o que Herodes fez na época para matar Jesus, o menino Jesus. José, Maria e Jesus fogem para o Egito, porque Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E aí depois que Deus fere Herodes, é que José, Maria e Jesus retornam para Israel. Então a história é muito semelhante, porque o inferno, ele sabe, ele deduz, ele suspeita de que Deus está suscitando um libertador, que Deus está fazendo algo e ele vai lá. Meu pai sempre dizia, a bênção está chegando e o inimigo se atravessa. Então, estava nascendo o libertador. Estava nascendo Moisés. O plano de Deus ia se cumprir em Israel. E o inimigo coloca esse plano, essa ideia, essa maldade no coração de Faraó de matar os meninos. E aí é neste contexto histórico que nasce o nosso personagem bíblico, Moisés. O pai dele era da tribo de Levi e a mãe dele era da tribo de Levi. Eles já tinham Arão e Miriam.
E daí o que que acontece? Nasce um bebê lindo, formoso, maravilhoso. E eles não querem entregar, não querem que o seu filho morra. Então o que que eles fazem? Eles escondem Moisés por 3 meses. Até que depois, não tem mais o que fazer, vamos dizer assim, eles colocam, Joquebede e Miriam colocam num cesto todo preparado, calefatado, assim, com betume, para não entrar água, e colocam esse cesto no rio Nilo. E Miriam fica controlando. E aí que vem a música que ela diz: mãe, ele não vai morrer, ele tá chorando, mãe, tá tudo bem, da música de Joquebede. E ela acompanha o cesto com o irmão no rio. E a filha de Faraó está se banhando e ela vê aquele cesto e vê o bebê e se apaixona e adota o bebê. E é por isso que Moisés tem este nome. A criança, o filho que foi tirado, resgatado das águas. E esse nome Moisés é um nome egípcio. Mas como ele foi criado, né, como egípcio, ele permaneceu com este nome. Só que aí vem um estratagema, uma ideia genial que Miriam fala para filha de Faraó. Ah, quer que eu chame uma ama para amamentá-lo? E ela, sim. Então tá. Aí ela chama quem? Joquebede. E aí a filha de Faraó faz uma coisa inédita, inusitada. Ó, eu vou te pagar um salário para te cuidar desse nenê, dar de mamar, e daí quando ele estiver grande, tu traz ele de volta para mim. Então, além dela ter certeza que Moisés não seria morto, porque agora ele era filho da filha de Faraó, ela ia cuidar do seu filho, eu imagino, ensinar tudo, colocar tudo no coraçãozinho, na mente de Moisés, mostrar para ele, cuidar, amar, e ainda estava recebendo um salário para fazer exatamente a sua função de mãe. E o tempo passa. Quando Moisés já tem mais ou menos uns 40 anos, ele vai visitar, ele foi criado na cultura egípcia, com todo o poder, com toda a autoridade, com todas as honrarias, como um filho, o filho da filha de Faraó. Aí com 40 anos ele resolve conhecer onde moram seus irmãos hebreus. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele mata o egípcio e enterra na areia. No dia seguinte, ele vê 2 hebreus brigando, discutindo, e ele resolve intervir. E eles dizem: ah, tu vai nos matar como o egípcio? E aí ele foge para Midian. E aí começa a segunda fase da sua vida, que é essa fuga para Midian. Quando ele chega em Midian, ele vai para a casa do sacerdote Reuel, que vai ser o seu sogro Jetro, que a gente viu. Ele casa com Zípora e ele tem o seu primeiro filho, Gerson, que é o neto, né, do sacerdote. Então a gente imagina que ele tinha uma posição, uma proeminência na cidade, na região, por ser o sacerdote. E lá, Moisés trabalha para o próprio sogro. Ele apacenta os rebanhos de Jetro. E ele se torna um pastor. E num dia que ele está apacentando o rebanho do seu sogro, ele recebe um chamado de Deus, que é aquela história maravilhosa da sarça, que a sarça não se queima, que também tem outra música linda. A sarça não se consumia, e Deus fala para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. E Deus chama Moisés no Monte Horebe,
que também é conhecido como Monte Sinai. E chama Moisés e ainda fala que Moisés vai libertar Israel e vai servi-lo neste monte. E se tu não tá atento, ligado, é onde ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Aí Moisés aceita, não sem relutar um pouco, né? Pede para o seu sogro permissão para voltar ao Egito. E Moisés se queixa que não consegue falar direito, que ele não tem capacidade. E aí Deus manda Arão encontrar Moisés. Moisés reencontra o irmão. Então, se Moisés tinha 40 anos, Arão neste momento estava com 43? Não. Moisés já tinha ficado 40 anos no Egito. E aí ele ficou 40 anos em Midian. Isso quer dizer que ele estava com 80 e Arão com 83. Tá certo, né? Exatamente isso. E aí eles falam com os anciãos do povo e Deus promete que vai fazer muitas maravilhas e o povo aceita, os anciãos aceitam. E aí a missão de Moisés e Arão começa. Ele vai falar com o faraó, olha só, chegar para esse faraó que tinha mandado matar os bebês, fazer aquela coisa toda, esse faraó que era cruel, que fazia o povo sofrer na escravidão. Solta o povo, liberta o povo de Israel. Nós precisamos ir para o deserto oferecer sacrifícios ao nosso Deus. E aí o faraó diz assim, ó, eu nem conheço esse Deus de vocês aí, eu nem sei quem é esse Deus de Israel, não vou libertar povo nenhum. E aí Deus diz para Moisés e Arão que ia endurecer o coração de Faraó e que ele teria que libertar o povo só depois de muito sofrimento. E aí Deus começa a fazer prodígios e maravilhas, sinais sobrenaturais. E ele envia 9 pragas para o Egito. E é muito conhecido também essa passagem. Teve filme, novela, minissérie, muitas coisas que popularizaram a história de Moisés e das pragas. Então, a primeira praga que Deus manda através de Moisés e Arão para o Egito é as águas se tornarem em sangue. Depois vem as rãs, as moscas, a peste nos animais. E assim, a cada praga, Moisés dizia, liberta o meu povo. E Faraó dizia, não vou libertar. Aí vem as úlceras, as feridas, né? Umas doenças de pele, alguma coisa muito horrível. Vem granizo, né? As chuvas de pedra. Vem os gafanhotos e vem trevas. Fica tudo escuro. O que o Faraó diz? Não vou libertar o povo. E aí Deus manda a 10ª praga, que é a mais difícil, a mais pesada, que é a morte dos primogênitos. Para evitar que os filhos de Israel passassem por isso, Deus institui a Páscoa. E tudo isso Moisés cumpriu à risca. Moisés fazia exatamente o que Deus mandava. Assim como Davi, né? Cada passo que ele dava, o Senhor orientava, aconselhava e Moisés fazia tudo direitinho. Então foi assim que começou a Páscoa, foi instituída a Páscoa, que nada mais é do que a passagem, a liberdade, a libertação da escravidão para uma vida livre. Aí, depois que os primogênitos morrem, o Faraó permite que eles saiam. Aí a saída do Egito é bem dramática, porque depois Faraó se arrepende e manda seu exército, né, os carros de Faraó para perseguir o povo. E aí o povo está diante do Mar Vermelho, tem aquela cena icônica também, que na frente está o mar e atrás está Faraó com seus carros e cavaleiros. E Israel não sabe o que vai fazer. E aí
Moisés clama a Deus e Deus diz: por que vocês estão clamando? Marche. E aí abre o Mar Vermelho, é a travessia do Mar Vermelho. Aí após isso, Faraó, seus cavaleiros morrem, eles estão libertos, né? Aí eles começam a peregrinar no deserto, em busca, em direção à Terra Prometida. Deus sustenta o povo com maná, tudo isso com orientação, explicação, ensino de Moisés e de Arão. Deus sustenta Israel no deserto de formas sobrenaturais, de dia e de noite. Eles têm sede, Deus diz para Moisés que vai dar água da rocha. Deus dá a lei para Moisés, as tábuas. Aí vocês sabem da situação, que daí quando Moisés desce, o povo tá pervertido, se prostituindo. Arão constrói o bezerro de ouro. Eu tô resumindo, né, gente, porque é muita coisa. Esse homem de Deus, assim, o que ele fez é muita coisa. Então, o que acontece? Moisés fica, vamos dizer, furioso, revoltado e quebra as tábuas. Aí morrem, a gente também já tem vídeo no canal sobre isso, nesse dia. Morre 3.000 como forma de purificar, de ser santificado o povo. E existe, aí nós já estamos vivendo, vamos dizer assim, sobre a lei. Moisés já está legislando, ensinando o povo. Porque a gente não pode esquecer que esse povo estava desnorteado, vivia no Egito e a maioria certamente seguia a cultura egípcia. Muitos já tinham abandonado a fé, já tinham esfriado, que é o que acontece, né? Quando tu te aproxima demais do mundo, amizade do mundo, inimizade contra Deus. Então esse povo estava muito solto, muito perdido. Então Moisés começa a ensinar, legislar, que é isso que Jesus fala, a lei de Moisés, a lei dos profetas, né? Começa a instituir os mandamentos, a lei. E aí vem o título do nosso vídeo, que o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Então, Deus passou a ditar, a orientar, a ensinar, a explicar tudo para Moisés, detalhado, palavra por palavra. Como é que tinha que ser o tabernáculo, a tenda da congregação, a tenda do encontro, onde Deus se revelava, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tudo que a gente pode resumir na palavra lei, foi Deus que deu para Moisés. E é interessante que no vídeo sobre Josué eu falei, né? Josué não se apartava da tenda da congregação. Ele aprendeu tudo com Moisés, ele estava sempre junto com Moisés. Aí depois o que acontece? Moisés envia os espias a Canaã, também tem vídeo já falando sobre isso, dos 12 espias, 10 dão um relatório terrível, apenas Josué e Caleb. E aí por causa disso, Deus os castiga dizendo que aquela geração toda vai morrer no deserto. E eles ficam 40 anos no deserto. O tempo está passando, né? Moisés já está envelhecendo e ele consagra Josué como seu sucessor. Quem não assistiu o vídeo de Josué, está bem detalhado sobre como que foi esse processo de sucessão. E aí, Moisés é informado pelo próprio Deus, pelo seu amigo que falava face a face com ele, que ele não vai entrar na Terra Prometida, que seus dias estão acabando e que ele vai morrer. E aí vem aquela dor, aquele peso,
Porque tudo isso que Moisés fez não foi suficiente para que ele entrasse na Terra Prometida. Por quê? Pega a tua Bíblia, se tu tá com ela aí, e abre em Números capítulo 20. É um episódio triste, que não precisa dizer, né? Eu até choro de entender, de pensar no que aconteceu. O povo estava sempre reclamando de fome e de sede e dizendo que não tinha por que ter saído do Egito. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, ó, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles tinham uma mentalidade de escravo, não de povo livre. E eles, qualquer coisa, eles perturbavam, murmuravam, questionavam, criticavam Moisés e Arão. E neste dia não foi diferente. Eles estavam com sede e começaram a murmurar, incomodar. Aí Moisés e Arão vão para a tenda, né, da congregação e se humilham diante de Deus e pedem para que Deus dê água para eles. E Deus diz que vai dar. E aí Deus fala assim para Moisés, ó, fala a rocha e ela vai dar água para as pessoas e para os animais. Só que Moisés, eu não estou desculpando nem justificando, eu só entendo que ele já estava, né, por aqui, ele não aguentava mais. E aí a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, mais humilde, mais paciente sobre a terra. Mas ele estava irado, cansado, estressado. Ele agiu como um ser humano e Arão junto, porque nessa passagem tá Moisés e Arão, Arão e Moisés. Então os dois estavam na mesma, como a gente diz, na mesma vibe, eles estavam revoltados. E aí eles já chegam xingando o povo, irados, e dizendo que eles iam dar água. Eles iam ter que fazer sair água da rocha. E aí Moisés, bate, fere 2 vezes a rocha. Deus disse que era para ele falar a rocha. E ele estava irado, e daí ele bateu 2 vezes. Ele desobedeceu. Porque uma coisa é tu falar, por exemplo, se tu tá corrigindo uma criança, uma coisa é tu falar com a criança. Eu, como professora, eu falava, mas muitas vezes um pai, uma mãe que tá em casa e está irado, o que ele faz? Ele bate no seu filho, né? Então, de novo, eu não tô justificando, eu só tô entendendo. Ele fez isso, ele bateu na rocha, e bateu 2 vezes. Ele desobedeceu a Deus na frente de todo o povo. E o próprio Deus disse, tu não me honrou, tu não honrou a minha santidade. Aí tem gente que não entende isso. É o seguinte, ele falava face a face com Deus. Ele era amigo de Deus, ele tinha intimidade com Deus. O que ele pedia, o que ele contava, Deus se manifestava. Se tu fala com uma criança e ela te obedece, por que tu vai bater nela? Tu não precisa, porque ela obedece. Ela é querida, ela é temente, ela é amiga. Então, por que tu vai bater em alguém, em algo que tu não precisa bater? Porque basta tu falar. Moisés tinha intimidade com Deus. Ele falava face a face com Deus. Então, é a mesma coisa assim, ó, tu vai orar, tu vai te humilhar, tu vai pedir, tu vai clamar, tu vai suplicar. Esse é o caminho de um filho, de uma filha de Deus.
é pedir o que está faltando, com amor, com humildade, com mansidão. Então, Moisés era esta pessoa que tinha este caminho aberto com Deus. Então ele só tinha que falar com a rocha, porque quem é a rocha? Quem é a rocha mais alta que nós? Quem é a pedra angular, a rocha? É Deus. O nosso Deus é um rochedo. Jesus é a rocha, é a pedra angular. Então, o que simbolizava essa rocha? O próprio Deus. E por que eu vou bater? Eu vou ir com ira, com violência, com estupidez até, contra o meu Deus? É porque eu estou acreditando na força do meu braço. Eu estou acreditando na minha força, na minha autoridade, na minha capacidade. Vocês estão entendendo? Isso é grave do ponto de vista de Deus, sim. Quando a pessoa olha assim, mas era para falar e ele bateu, isso não é tão grave. Agora, se tu começa a desmembrar a história, tirar da cebola, como é que chama? Ali as camadas da cebola, tu vai ver o que acontece. Foi isso que aconteceu. Moisés se engrandeceu, tipo, eu vou dar água para vocês. E ainda chamou eles de rebelde. Ele tá virado. O homem mais manso da terra, mais paciente, mais humilde, Ciro. Isso também é outra coisa que a gente pode falar. Ele não aceitou ser egípcio. Então a gente imagina que ele devia ter uma personalidade muito forte. Ele foi contra, vamos dizer assim, a filha do faraó, a cultura egípcia. Ele não aceitou ser filho da filha de faraó. Então, ele não devia ser muito tranquilo nessa época. O fato dele ter matado o egípcio, também não. Aí ele fica 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro. Ele foi se acalmando, aí ele foi chamado por Deus. Então, ele saiu deste lugar de ira, deste lugar de fazer as coisas da sua própria maneira, do seu jeito, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua cultura, com o seu poder pessoal. E vai para um outro extremo que é depender de Deus, amar a Deus, orar a Deus, conversar com Deus, pedir para Deus, ter intimidade com Deus. Vocês estão entendendo? E aí neste episódio, o que acontece? Ele retorna para aquele lugar, para aquilo que Deus já tinha tirado ele. Assim como o povo que tinha saído do Egito estava muitas vezes repetindo os mesmos pecados. Então, foi essa circunstância, foi este pecado que impediu que Moisés entrasse na terra prometida. E Deus diz para ele, como eles eram amigos, falavam face a face, Deus falou para ele, é por isso que tu não vai entrar. Ele leva Moisés para o Monte Nebo, e do alto do monte, Deus mostra para Moisés, essa é a terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Olha para Canaã, para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eu te faço ver com os teus próprios olhos, que tu veja com os teus próprios olhos a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Mas tu não entrarás na terra prometida. Aí eu acho muito triste. E aí, o que acontece? Moisés já está com 120 anos. Por isso que é 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos peregrinando
no deserto, carregando este povo, ensinando este povo, julgando, legislando, cumprindo toda a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que ele, mesmo com 120 anos, ele não tinha perdido o vigor. Tanto é que a Bíblia diz que ele sobe o monte. Ele subiu o monte. Seus olhos não estavam escurecidos. Ele estava na plenitude, mesmo aos 120 anos. E aí, Moisés morre. E aí tem outra coisa muito interessante que eu não sei se vocês sabem. Deus o sepulta. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. É o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 34, verso 6. Confere aí na tua Bíblia. O próprio Deus o sepulta. Sepulta o amigo. E este capítulo encerra dizendo, nunca, no verso 10, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face. É uma história muito emocionante. Além dos textos que a gente citou, que eu citei, de Êxodo, de Números, de Deuteronômio, nós encontramos 2 relatos muito bonitos em Atos. Também tem vídeo no canal sobre Estevão, que eu falei que a defesa de Estevão era um verdadeiro resumo da história da salvação da humanidade. E em Atos 7, de 17 a 44, Estevão fala de Moisés. E é o próprio Estevão que diz que são 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. Em Hebreus, capítulo 11, de 23 a 29, também fala da fé de Moisés. Que Moisés abriu mão, ele não queria ser conhecido como filho da filha de Faraó. Não, ele tinha um pai que era levita, a mãe também era da tribo de Levi. A gente vê que era muito amor, muito unido. Ele queria ser hebreu, viver como hebreu, cumprir o chamado. E a Bíblia diz que ele não quis, vamos dizer assim, os prazeres transitórios do pecado. Pela fé, ele abriu mão de tudo isso para obedecer o chamado de Deus. Mas, como todos nós, cometeu um erro. Erro esse que custou caro. Ele não pôde entrar na Terra Prometida. Mas qual é, vamos dizer assim, a gente pode aprender muitas coisas com Moisés, mas a maior aprendizagem que nós podemos ter é que ele foi, vamos dizer assim, o primeiro representante da primeira aliança, vamos dizer isso, que era a lei, que era tudo isso. E aí Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Moisés, assim como Josué, também, assim como Davi, também aponta para o Cristo,
para a aliança superior, para a aliança eterna, para a lei do Espírito, da graça, da vida. Moisés, ele ensinou o povo, mas o povo se perdeu na própria lei. E aí, quando Jesus vem, uma das maiores dificuldades e oposição que Jesus enfrenta é dos escribas, dos doutores da lei, dos fariseus, daqueles que achavam que a lei era o próprio Deus. A lei, Paulo diz, a lei era um aio, ela era algo que conduzia apenas. Ela era o aio, não era o noivo. Então, o que Moisés? Moisés, todo este trabalho de libertação, todo esse trabalho de ensino, tudo o que aconteceu na vida, no ministério de Moisés, aponta para a obra de Cristo. Mostra que a salvação, a verdadeira libertação é Jesus. Que nenhum de nós conseguiria se salvar pela lei. Nem Moisés. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um amigo que nos leve ao Pai. Jesus, quando morreu na cruz, cumpriu toda a lei e abriu um novo e vivo caminho, um caminho de acesso pleno, eterno, direto ao Pai. E nós, hoje, em 2023, podemos falar com Deus. Face a face, de coração para coração, de espírito com o espírito. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos dele. Tudo isso só por Jesus. A salvação não vem pelos mandamentos, pela lei, mas a partir do momento que somos salvos em Jesus, nós podemos cumprir os mandamentos, seguir a lei de Deus, andar em santidade, andar em novidade de vida. Então, eu espero que este personagem tão maravilhoso inspire cada um de vocês a buscar intimidade com Deus, falar com Deus, não agir na força do seu braço, da sua inteligência, da sua sabedoria pessoal, mas depender do Deus eterno. Moisés, o homem que falava face a face com Deus.